Nesse vídeo você vai aprender como operar retração de Fibonacci. Existe também a expansão de Fibonacci e o canal de Fibonacci. Sobre esses outros assuntos, eu vou gravar um novo vídeo para falar tanto sobre a expansão de Fibonacci, como também sobre o canal de Fibonacci. E se você não quer perder esses próximos vídeos, já se inscreve no nosso canal, ativa também o sininho, porque assim sempre que entrar um novo vídeo, você será avisado. E já aproveita para você deixar o seu like e compartilhar com todas as pessoas. Primeiro passo para você operar a retração de Fibonacci é você ver se o mercado está em tendência. Porque você vai observar que em alguns momentos o mercado está sem tendência. Como, por exemplo, aqui, eu estou aqui no gráfico do Bitcoin e você vai ver que nesse momento, enquanto estava aqui, dentro desse quadrado, o mercado estava sem tendência. Imagina que não tivesse nada aqui para cima. Então, vamos apagar isso daqui e aqui ele estaria sem tendência. Então, para você colocar retração de Fibonacci em um mercado que está sem tendência, é muito mais difícil. E quando você tem um mercado com tendência, fica mais fácil. Se o mercado não está com tendência, você pode fazer duas coisas. A primeira, esperar até que surja uma tendência dentro daquele mercado, ou você analisar novos ativos do mercado. Aí você procura outros ativos, outros instrumentos financeiros para você fazer as suas operações. Então, o primeiro passo, esse mercado aqui tem uma tendência? Bom, ainda não muito clara, mas você vai perceber que aqui ele já tem um movimento de alta que foi muito forte, o que já torna interessante para nós. E toda vez que o mercado está fazendo um movimento de alta ou uma tendência de alta, você vai marcar retração de Fibonacci do fundo até o topo. Então, sempre de baixo para cima, se a tendência ela é de alta. Se a tendência for de baixa, você vai fazer o contrário. Você vai marcar do topo até o fundo, sempre pegando, então, de cima para baixo, porque a tendência é de baixo. Qual que é a ideia da retração de Fibonacci? É exatamente você pegar a tendência, mas você pegar a retração. Porque o que é uma tendência ou uma estrutura de alta? É o mercado fazer isso daqui, um movimento de impulso, depois ele faz aqui uma retração, um outro movimento de impulso, possivelmente ele vai fazer uma outra retração, um outro movimento de impulso, e assim ele vai subindo. Então, a ideia da ferramenta de Fibonacci é você pegar aqui na retração e também aqui na retração. E se o mercado está subindo, né, nós ensinamos você que agora pegar do fundo até o topo, você vai marcando de acordo com que ele está subindo. Então, aqui tem a ferramenta aqui de Fibonacci, aqui no MetaTrader ele fica aqui, cada plataforma ele fica num local diferente. Então, por exemplo, marquei aqui esse fundo, fiz aqui uma expansão, ó, eu puxei ele aqui para cima até o topo, então eu deixo ele aqui. Onde que nós queremos operar nessa ferramenta? Sempre abaixo desse nível de 50%. Então, nós vamos operar aqui de 50% até esse nível aqui de 100%, que são os níveis mais importantes de Fibonacci. No caso aqui da ferramenta que eu estou utilizando, aqui você tem aqui, ó, 50%, aqui você tem 61,8%, 78,6% e aqui 88,6% e, por fim, o 100,0%. Então, sempre eu vou operar abaixo do nível de 50%. Então, nem sempre o mercado vai fazer a retração abaixo de 50%, mas está tudo certo, o mercado ele é assim mesmo, nem sempre ele vai fazer o que você quer com nenhuma outra estratégia. Aqui nós temos 50% de Fibonacci. O que quer dizer esse 50%? Quer dizer que dos 100% desse movimento de impulso, nós aguardamos que ele retraia, que ele faça aqui uma retração de no mínimo 50%. Mas se bater aqui nos 50%, para mim também não é interessante. Então eu sempre procuro abaixo dos 50%, porque assim a gente consegue ter muito mais lucro e também a gente consegue ter
um movimento muito mais favorável, com stop loss menor e uma projeção de lucro maior. Então, o que eu faço geralmente? Eu pego aqui esse quadrado e eu marco aqui, ó, dos 50% até aqui os 100%. Então, dos 50 até os 100 é a nossa zona de interesse. Então, se o Bitcoin aqui continuar subindo, Thiago, o Bitcoin ele não entrou aqui nessa zona dos 50 até os 100, ele subiu mais, né? Então, vamos imaginar aqui que ele fez aqui um movimento aqui mais alto, ele foi ali em cima. Se ele subiu mais, eu pego então a ferramenta aqui e coloco ele aqui em cima. Ó. Imagina que ele subiu mais, eu coloco ele ali. Mas o Bitcoin foi e subiu mais, ele veio aqui em cima, ele não retraiu até os 50. Então eu vou e coloco ele aqui. Então assim eu vou ajustando ele. Mas o Bitcoin subiu mais, ele veio aqui em cima. Então eu vou subir também a ferramenta de Fibonacci e vou colocando aqui. Dessa maneira eu vou ajustando até que vai chegar um ponto que ele vai parar de subir e vai fazer retração. Nesse caso, a minha zona de interesse também fica aqui, ó, dos 50 até ali os 100. Eu vou até mudar aqui essa cor aqui para uma cor mais escura, para que você consiga fazer a leitura melhor aqui, ó, dos 50% até dos 100. Então vai chegar um momento que ele vai fazer o quê? Ele vai começar a cair. Ele vai principalmente ultrapassar esse nível aqui de 23. E geralmente, quando ele ultrapassa esse nível de 23, é que realmente ele vai começar a descer mesmo, fazer a retração. E aí eu vou aguardar o quê? Eu vou aguardar que ele entre abaixo do nível de 50, buscando aqui 61.8, ou buscando aqui o 78.6, ou buscando aqui o 88.6. Se ele faz isso daqui ou não, né? Vamos imaginar agora outra coisa, que ele não foi lá em cima, que ele está aqui exatamente nesse mesmo lugar e que a partir daqui ele comece a fazer a retração, ele comece a cair. O que eu gosto de observar muitas das vezes? Eu gosto de observar esse topo que nós temos aqui, ó, anterior, esse topo, porque isso daqui no passado serviu como regiões de resistência. Então, toda resistência que ela é rompida, aqui ela teve o rompimento, então ela se torna suporte. Então, aqui, ó, foi uma resistência, aqui o mercado rompeu dentro desse gap aqui, e se o mercado voltar aqui, ó, ele tende a encontrar isso aqui agora como uma zona de suporte. Então, olha que interessante. Aqui teve a alta, o mercado aqui rompeu, né? Ele quebrou aqui essa zona de resistência. Muitas das vezes, quando ele volta, ele tende a voltar aqui e encontrar aqui um suporte. E olha que interessante, exatamente nessa região aqui, que é um suporte, é também o 61.8, que está dentro da nossa zona de interesse. Qual que é a nossa zona de interesse? A região onde queremos fazer a operação, dentro de 50% até os 100%. Então, aqui nós tivemos o que foi resistência no passado e um local onde foi resistência, no futuro tende a se tornar um suporte. Então, se esse mercado agora retorna aqui, ele vai encontrar aqui o suporte, né? Porque ele foi aqui uma resistência. Então, vamos até marcar ali, ó, voltar aqui onde nós colocamos essa seta. Claro que ele pode descer até muito mais do que isso. Outra coisa que eu gosto de fazer é colocar aqui, ó, uma LTA, porque também ele pode, ao invés de vir só até aqui e começar a subir, ele bate aqui, ó, imagina que ele bateu aqui, encontrou um suporte e subiu, mas ele pode ir mais fundo. E quanto mais ele afunda nessa retração, melhor fica para que nós possamos, então, fazer a nossa compra. Então, imagina que ele rompeu até esse suporte aqui, rompeu o suporte e veio aqui. Aqui ele encontrou essa LTA, que está pegando desse fundo aqui, desse, e aqui sim ele tem uma grande chance de começar a subir. E onde vai ser exatamente a nossa confirmação de compra para que nós possamos entrar com a nossa compra aqui, ó, porque aqui nós queremos comprar para subir. Então vamos imaginar que a partir daquele momento ali, o mercado então ele começa a cair. Vamos pegar aqui, ó, ele começa a cair aqui, deixando esses candles aqui vermelhos, ele vai afundando aqui, né? Então aqui ele pode pegar o suporte, talvez aqui ele não sobe, né? Ele pode até fazer aqui um pequeno rompimento aqui de candle, rompendo ali, deixando aqui o engolfo, né? Rompendo aqui
a máxima ali desse candle, então aqui seria a máxima desse candle aqui, ó. Rompeu ali a máxima do candle. Mas ele não sobe. Muita gente compra aqui. Depois o mercado faz o quê? Depois ele continua descendo aqui para buscar essa LTA aqui, ó. Então agora sim, ele busca a LTA. Na maioria das vezes, quando ele vai subir aqui, ele deixa um candle menor, mostrando que está respeitando aqui a LTA, e um grande pavio, né, mostrando rejeição da ponta vendedora. Um pavio, geralmente, esse pavio é 2 vezes maior do que o corpo do candle. Então, quando ele faz aqui esse pavio, já é um sinal de compra, principalmente se esse candle anterior aqui, ó, ele for um candle de indecisão. E aqui ele faz um candle pequeno aqui, ó, né? Imagina aqui um spin top, um candle pequeno, um candle de indecisão. Pode também ser um doji. Na sequência, ele deixa aquela sombra grande aqui, ó, fazendo esse falso rompimento. Esse daqui, sim, é um sinal de compra muito bom se esse candle aqui for um candle de indecisão, um spin top ou um doji. O que é o spin top? O spin top é esse candle aqui que tem um pouco de corpo. Já o doji, ele não vai ter corpo nenhum. O doji, ele já vai ser esse daqui, ó. Então aqui o candle aqui está descendo, o doji, ele fica assim sem corpo, ele fica aqui, ó, como se fosse uma cruzinha, mostrando fraqueza da ponta vendedora, e depois, logo na sequência aqui, o pin bar, né? Ou também chamado aqui de martelo, com essa sombra aqui maior. Então, quando ele faz isso, geralmente já o próximo candle já vai entrar aqui com muita força, esse candle verde, né? Rompendo muito aqui a máxima desse candle vermelho. Uma outra coisa que você pode fazer para saber se realmente está respeitando é você colocar aqui o indicador volume. Aqui está o volume aqui, ó. E para ficar ainda mais fácil, você pode pegar aqui uma média móvel, arrastar para cá a média móvel simples, coloca aqui uma média móvel de 54 período, pode colocar ela aqui na cor amarelo, e aqui de closer você muda aqui, ó, para First Indicator Data, e coloca aqui, ó. E aí sim, você vai ver que isso daqui é um ponto de confirmação. Significa dizer que, mais uma vez, se os candles estão descendo, chegou aqui na área do suporte, mas o volume não ultrapassou essa média móvel de 54, você não entra. Então, o volume, a alta no volume é a confirmação para você fazer a entrada. Mesmo que ele dê para você aqui o engolfo. Ele deu aqui o engolfo ali, então ele confirmou. Só que o volume ali está baixo. Então, você não entra mesmo se ele der para você um sinal de compra. Precisa ter uma alta no volume. Se o volume estiver baixo, principalmente abaixo da média de 54, você não entra. Depois disso, então, vai acontecer o que aqui, ó? Ele entra aqui um candle vermelho, deixa aqui aquele candle fraco que nós falamos aqui, né? Pode ser aqui o spin top, esse candle que tem pouco corpo. Aí você acha que ele vai romper aqui, ó, faz até um falso rompimento, que isso aqui é normal, deixa bastante sombra aqui, e depois você vai ver ali, ó, o volume aqui, né? Quando tiver aqui, o volume vai estar subindo bastante aqui, né? Vai estar bem forte ali e bem acima dessa média ali de 54 períodos que nós colocamos. Então, o volume subiu, significa que muitos compradores estão entrando. Então, o volume, ele entra ali para confirmar a nossa compra. Então, nesse momento, a gente faz a nossa compra e o mercado vai lá para cima. Onde que fica o nosso alvo? O nosso primeiro alvo, então, é aqui na linha de 0, onde eu marquei ali com a seta amarela, ali é o nosso primeiro alvo. O nosso segundo alvo é aqui, ó, menos 0,27, que no caso é aqui. O nosso terceiro alvo, menos 0,618. Esse tipo de operação é muito interessante, porque uma vez que esse preço chegou aqui, bateu aqui em cima do 78, por exemplo, chegou ali, né? Então, ele começa a fazer um movimento de alta, ele começa a subir, o volume sobe. O que vai acontecer aqui? Você vai ter um stop loss aqui pequeno, então você pode colocar o seu stop loss atrás desse fundo aqui, ó, desse fundo. Ou
se você está comprando ali em 78, você pode usar os níveis de Fibonacci como níveis de stop loss. Você comprou aqui em 78, você pode colocar o stop loss em 88,6 ou aqui em cima de 100. Você pode usar os níveis de Fibonacci como pontos de stop loss. O que eu quero te mostrar aqui já para finalizar esse vídeo é que se você comprou em cima de 78 e o seu stop loss está aqui em cima de 100 ou de 88, é apenas essa parte aqui. Mas olha a sua projeção de lucro se você colocar aqui no primeiro alvo, que é 100. Então você vê que a sua parte para ter lucro, para ter o retorno, você tem uma relação aqui risco-retorno muito interessante. Aqui seria a sua relação aqui de lucro e aqui seria a sua relação de perda. Ou seja, se der errado, você perde pouco, mas se der certo, você ganha muito. Em outras palavras, quando perde, perde pouco, quando lucra, lucra muito. Isso é, se for no primeiro alvo, porque se for lá no terceiro alvo, você tem uma relação risco-retorno ainda muito mais interessante. Então, isso aqui seria a distância do seu stop loss, e se você tiver a paciência, a disciplina e a coragem de deixar até o terceiro alvo, olha o tamanho do lucro que você vai ter. E qual que é a força dessa ferramenta, que está por trás dessa ferramenta? É a tendência. Então, toda vez que você operar a favor da tendência, já que o mercado tem uma tendência e está fazendo a retração, ele tende a continuar aquele movimento de alta, ou seja, a grande probabilidade é continuar aquela tendência. Então, se a tendência ela vai continuar, as chances de chegar no seu alvo é muito grande e de pegar no seu stop é muito pequena. Olha, eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre o canal de Fibonacci e também falando sobre a expansão de Fibonacci. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, também ativa o sininho, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e aqui embaixo, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, eu coloquei um link onde você vai receber gratuitamente todas as informações sobre o mercado financeiro. Eu te desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.